Boa noite. Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação que vamos estar compartilhando com vocês nesta noite. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que junto possamos parar um pouquinho para pensar sobre assuntos referentes a nós como pessoas. E a frase que nós temos nessa noite, ela diz assim, ó: não tenha pressa, mas tenha rumo. Demorar é diferente de se perder. Então, o que nós vemos nessa frase? O que nós podemos parar um pouquinho para tirar algo de proveito dentro do que ela está dizendo? Primeiro, que ela diz que não temos que ter pressa. E, na verdade, o que acontece? Isto é um dos primeiros problemas que nós já enfrentamos, porque estamos sempre com pressa, estamos sempre correndo, queremos tudo para ontem, porque o próprio sistema nos leva a isso. Nós sabemos que vivemos num mundo ativo, onde que precisamos correr realmente muitas vezes, mas também tem momentos que temos que parar um pouquinho e pensar, porque como essa frase diz, não tenha pressa, mas tenha rumo. Então o que acontece? Em primeiro lugar, nós temos que ter rumo, saber o que realmente nós queremos. E esse é um dos principais problemas que nós enfrentamos, porque muitas vezes nós corremos e nem sabemos onde queremos chegar. Então, o primeiro passo que eu tenho que ter é saber o que eu quero alcançar. O que eu estou buscando para a minha vida? Qual é o rumo que eu quero dar para a minha vida? E quando eu falo isso, eu digo em todas as posições, as questões da nossa vida. Seja material, espiritual, profissional, mas eu preciso, em primeiro lugar, antes de começar a minha caminhada, saber o que eu quero, o que eu estou buscando. E isso é uma das dificuldades que a maioria de nós muitas vezes enfrentamos. Muitas vezes nós demoramos anos para saber o que realmente nós queremos. Então, tudo isso dificulta na minha caminhada. Porque quanto mais eu demoro para saber aonde eu quero chegar, mais vai ser difícil para mim chegar. Então, em primeiro passo, como diz essa frase, eu tenho que ter rumo. Primeiro eu tenho que descobrir o que eu estou buscando para a minha vida, o que eu quero alcançar. Aí depois que eu realmente sei o que eu quero alcançar, então eu vou começar a minha caminhada. Aí realmente eu vou ter o rumo, eu vou ter um destino a chegar. E esse é um dos problemas que nós enfrentamos. Porque como é difícil nós identificarmos realmente aquilo que nós queremos, seja em todas as áreas da nossa vida. E por isso nós nos perdemos muitas vezes. Vivemos correndo sem saber para onde nós estamos indo. Então a importância de eu descobrir, em primeiro lugar, o que eu quero para a minha vida. O que eu almejo alcançar. E como eu falei, em todas as áreas da minha vida eu preciso ter essa determinação, essa certeza, porque então eu vou saber para onde eu estou caminhando. Porque do contrário eu vou caminhar, correr em vão. E aí o que acontece? Eu só vou alcançar desgaste, frustração e cansaço, porque correr sem destino só vai me trazer cansaço e frustração. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber o que eu quero alcançar. E segunda parte, por que nós demoramos tanto? Por que essa demora muitas vezes? Muitas vezes não é a demora que nós achamos que está acontecendo, porque tudo na vida é dificultoso, é demorado. Só que muitas vezes nos passam para nós, através de livros, através de filmes, que tudo parece que é muito mais rápido e mais simples.
Por exemplo, nós lemos um livro e nós olhamos o personagem daquele livro numa página passando uma certa dificuldade. Só que passando 2, 3 páginas ele já venceu. Nós olhamos um filme, mesmo filmes baseados em vidas reais, nós olhamos o personagem daquele filme, ele sofrendo em uma parte do filme, e logo em seguida, passando algumas cenas, ele já está sendo vencedor. Só que muitas vezes nós não nos damos de conta que essas páginas que passaram, esses capítulos que passaram, são anos. Outra coisa, nós olhamos para personagens, muitas vezes da Bíblia, que foram homens que chegaram a um topo muito grande diante de Deus, como Moisés, que a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face. Ou pegamos Davi, o rei Davi, que a Bíblia também fala que ele foi um homem conforme o coração de Deus. Então, quando nós olhamos para esses personagens, nós pensamos, como que eles conseguiram chegar a um nível tão alto de maturidade, de espiritualidade? Só que muitas vezes nós nos esquecemos da trajetória que cada um desses homens passaram. E se nós formos conhecer a vida de Moisés, se nós formos conhecer a vida de Davi, nós não queríamos ter passado por aquilo que eles passaram, para chegar onde eles chegaram. Só que nós queremos chegar onde eles chegaram. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que tem todo um processo, e esse processo muitas das vezes é vagarosamente, é devagar, não é de uma hora para outra. Davi não se tornou rei de uma hora para outra, como muitas vezes nós pensamos, que ele saiu de apacentar ovelhas para sentar no trono. Não, teve toda uma trajetória que ele passou. Então é isso que nós precisamos entender e olharmos para nossas vidas e aplicarmos nas nossas vidas. Mesmo que nós venhamos olhar e estamos vendo que o nosso trajeto está sendo devagar, temos que continuar, sabendo que a única coisa que nós não podemos perder é a nossa direção, aquilo que nós queremos alcançar. Então, por exemplo, tudo é muito trabalhoso, tudo é muito demorado na vida de qualquer pessoa. Ninguém chega lá no topo de uma hora para outra. Ninguém consegue ser o melhor dentro da sua própria profissão de uma hora para outra. É um processo, é uma batalha, é uma luta diária, de dia a dia. Pessoas, elas gastaram os seus tempos para alcançar o lugar aonde eles alcançaram. Então, se nós queremos alcançar também, nós temos que ter isso como meta, sabendo que o processo é lento muitas vezes. Mas o que nós precisamos ter é termos alvo, é termos foco, e não olharmos para a lentidão com que nós estamos caminhando, mas continuarmos, porque a partir do momento que nós temos uma direção para onde nós estamos seguindo, nós vamos continuar. E outra coisa, o que nos faz perder tempo. Isso é muito importante também. O que faz nós perdermos tempo na nossa caminhada? São as nossas más escolhas. Porque cada vez que nós escolhemos errado, nós atrasamos o nosso processo. Então, isso é muito importante também nós entender. Quanto mais nós erramos, mais nós vamos demorar para chegar onde nós queremos chegar. Isso é inevitável, não tem pessoa que não erre. Nós não vamos acertar 100%. Se nós conseguimos acertar 90%, já está ótimo. Mas muitos de nós nem isso conseguimos. Então, por que a demora? Porque, na maioria das vezes, são as nossas más escolhas que nos atrasam cada vez mais. Então, o que acontece? Quanto menos eu errar, mais rápido eu vou alcançar aquilo que eu quero. Então, o que eu preciso fazer? Ter cuidado para ter foco de onde eu quero chegar. E, em segundo lugar, procurar não errar nas minhas escolhas. Isso é muito importante. Se eu conseguir fazer essas duas partes e principalmente entregar o meu processo nas mãos de Deus, e eu fazendo esses dois pontos que são muito importantes, eu vou chegar com muito mais rapidez aonde eu quero chegar. Essa é a verdade, a real verdade sobre a nossa caminhada nesta vida.
Do contrário, que nós vamos continuar correndo, correndo, correndo e não vamos chegar em lugar nenhum. E a palavra que nós temos para essa noite está lá em Eclesiastes 3:1, que diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o que está dizendo aqui? Tudo tem o seu tempo determinado. Eu tenho que entender qual é o tempo de cada coisa. Como eu falei no início, primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar. E depois eu começar a minha caminhada. Segundo, procurar não errar. Quanto menos eu errar, mais rápido eu vou chegar onde eu quero chegar. E principalmente, saber que existe um tempo determinado e entregar esse meu caminhar a Deus. Porque se eu não andar sozinho, se Deus andar comigo, eu vou chegar com muito mais segurança onde eu quero chegar. Quando eu falei de Moisés, quando eu falei de Davi, esses homens, se você for conhecer a vida de Moisés e a vida de Davi, eles passaram por várias dificuldades. Mas eles foram vencedores porque Deus andava com eles. Davi, cada vez que ia sair para a guerra, o rei Davi, ele consultava a Deus. Ele perguntava para Deus, Deus, eu vou vencer ou não? E Deus falava. Então, quando Deus dizia, vai, tu vai vencer, não tinha erro, Davi ia com seu exército e vencia. Então não tinha como vencer Davi a partir do momento que ele andava com Deus. E da mesma forma somos nós também. Se nós fizermos a nossa parte e nós buscarmos que Deus ande conosco e nós andarmos com Deus, nós seremos vitoriosos em tudo. É isso que eu preciso entender. Sozinho não tem como eu vencer. Sozinho não tem como eu chegar ao meu destino se eu não depender de Deus, se eu não buscar em Deus força para continuar. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo. E muito obrigado por você ter ficado até aqui.